Olá, eu sou o Padre Gabriel. Calma, você não está no programa errado, não houve erro, a Giovana não confundiu os vídeos, né? Eu só estou aqui, antes da gente começar a programação normal, eu estou aqui só para dar um aviso muito legal para vocês. Eu estou em nome da nossa Lojas Mater. Para quem não conhece, as Lojas Mater são lojas que estão filiadas ao Instituto dos Servos da Divina Misericórdia. Exatamente, né? A loja do seminário, né? A loja que nos ajuda e que de alguma forma a gente também utiliza como meio de evangelização para levar todos os artigos religiosos e tantos instrumentos de comunicação até a sua casa, exatamente. Mas eu estou aqui também para anunciar a grande promoção da nossa Loja Mater. Exatamente, no dia 20 de dezembro vai acontecer um grande sorteio de prêmios muito legais. E o primeiro prêmio desse sorteio, na verdade são dois prêmios, né? Mas uma única pessoa vai ganhar os dois prêmios. Tá? O primeiro prêmio vai ser o Diário de Santa Faustina, do box da minha Biblioteca Católica, exatamente, novinho, ó, dentro do plástico, nem foi mexido, né? Só para você que vai ganhar. E junto desse box vai vir também Meditando com Santa Faustina, vem uma estampa com a foto da nossa amada santa, vem um marca-página, né? E vem também uma estampa muito bonita de Jesus misericordioso, com o texto da misericórdia atrás. E tem também uma cartinha especial da Biblioteca Católica. Para aumentar ainda mais a curiosidade de vocês, e já saciar a curiosidade de vocês, que eu também sou curioso, dentro desse sorteio vai ter também a nossa capela da Mãe da Divina Misericórdia. Já imaginou essa capela gótica de resina com pó de mármore dentro da sua casa? Essa capela lindíssima do programa Entretenimento Espiritual aí com você? Então é isso mesmo, é o box da misericórdia. Você só precisa fazer uma única coisa para concorrer a esses prêmios. Na compra acima de R$50, a partir de R$50, de qualquer coisa da nossa Loja Mater, você vai receber um cupom, vai escrever os seus dados e colocar na urna. E a partir daquele momento você já vai estar concorrendo. Se você comprou R$100, padre, e agora? 2 cupons, 150, 3 cupons, 1.000 e por aí vai. Você vai ganhar muitos cupons, então vai lá, compra qualquer coisa na nossa Lojas Mater e você vai estar nos ajudando e concorrendo a um Diário de Santa Faustina do box inteiro da Biblioteca Católica e ainda a Capela Gótica da Mãe da Divina Misericórdia. Muito obrigado pela atenção, agora fica com a programação normal. Deus te abençoe. Olá, meus caros. Jesus, eu confio em vós. É um prazer ter a sua presença aqui nesse programa. O que há de errado com o mundo? Depois de alguns dias em off, nós retornamos às gravações e esse programa, então, em novo estilo, né, fica gravado para que você possa acompanhar aí em algum outro horário, em algum outro tempo livre que você tenha no seu dia a dia. Lembrando a vocês que aqui o Instituto dos Servos da Divina Misericórdia, então, produz esses materiais para que o próprio Instituto seja mais conhecido, para que possamos levar uma palavra de esperança, uma palavra de misericórdia a todo o mundo. E peço que você curta esse programa, né? Dê o seu joinha para que esse material possa ser entregue para mais pessoas, que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar aí na sua rede de contatos, para que esse tema de hoje, que é tão caro a nós, né? Eu estou aqui com um grande convidado. Hoje nós vamos falar sobre a crise na amizade, então que possa de alguma medida servir de conselho, servir também essa nossa experiência, possa te ajudar aí na compreensão desse grande tema que é a própria amizade. Convido você então a fazer uma oração inicial comigo, para que possamos rogar a Nossa Senhora e que possamos pedir a sua proteção durante todo esse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Iniciamos então este programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, para todos vocês aí que nos acompanham e aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Guilherme Camargo. Eu faço parte, então, aqui no ramo dos Filhos, né, da Misericórdia, que pertence, por sua vez, aí ao Instituto dos Servos da Divina Misericórdia. Temos no Padre Sérgio, nosso grande pai fundador,
E este programa então faz parte da grade de programação do Instituto, onde nós temos também, além deste programa, sempre indo ao ar às quintas-feiras, ao vivo, o programa Em Santidade com o irmão Diego, e às sextas-feiras sempre o programa Entretenimento Espiritual, sempre o nosso querido Padre Gabriel aí trazendo grandes temas para nós. Muito bem, então estamos aqui hoje com meu grande amigo Alisson. Ele logo mais vai se apresentar. De alguma forma, estes temas que temos trazido à tona, então, crise em várias... a crise como um todo em suas várias formas e, em alguma medida, como isso ajuda a responder o que há de errado com o mundo. Ora, a própria crise, ela demanda uma resposta, ora teórica e ora prática, para que possamos, então, resolvê-la, né? Para que possamos encontrar uma resposta. Então, a ideia de trazer um convidado é muito para complementar algo e também trazer uma experiência também teórica e também prática, né, sobre alguém que já viveu isso, alguém que já passou por isso, né? Então, aqui hoje nós vamos falar sobre crise na amizade. O Alisson já vai se apresentar e aí a gente já vai dar a introdução ao tema, então. Então, meu nobre amigo Alisson, conte um pouco para nós sobre quem o senhor é, como o senhor chegou aqui e do que trataremos muito brevemente. Quando você fala assim, eu cheguei aqui, dá vontade de uma piada já, né, velho? Deixa quieto. Meu nome é Alisson, tenho aí 27 anos, sou casado com a Aline, tenho 2 filhas, né? A Elininha e a Aurora, que tá pra vir aí em janeiro. Somos amigos aí há nem sei quantos anos já, mais de 10 Algo anos. entre 10 e 15 anos, mais ou menos. essa Mais ou menos faixa. por aí, enfim. Sou formado em Histórias, professor leciono aqui na cidade de Fazenda, Rio Grande mesmo. Trabalhei algum tempo nos grupos de jovens também. E hoje estou vivendo mais meu matrimônio, recomeçando uma jornada de volta dentro da igreja. Vamos dizer assim, com um apostolado mais voltado à educação mesmo. Que bom, né? Esse programa, ele está sendo gravado, então, hoje, no dia que a igreja celebra, então a igreja comemora o dia de Todos os Santos, né? Dia 1º de novembro. Que bacana também trazer isso à tona, porque a igreja católica não é uma igreja que esquece dos seus... daqueles que entregaram sua vida, né, no apostolado, né? Seja no martírio, seja na própria fato, por exemplo, aqui nós temos um quadro de São João Paulo II, né? Ele que foi papa até o dia de seu falecimento, ou seja, entregou, né, toda a sua vida a Cristo, né? Que bonito isso. Então, a gente pode traçar algumas hierarquias, né, no que diz respeito aí à questão da amizade, né? Primeiramente, uma amizade que existe no próprio mundo angelical, né? O próprio Deus com os seus anjos, e há uma reciprocidade em alguma medida, porque você tem os anjos adorando Nosso Senhor de todo, né, a sua alma e sua existência, e o próprio Deus que nutre, né, essa vida, né, no céu, no mundo angelical. E em alguma medida isso também desce até o mundo terreno, né, de forma que a nossa própria esperança é alimentada pelo nosso próprio Deus, o nosso próprio, a força, a nossa vitalidade, o nosso dia a dia, a vida que pulsa. Então, as nossas ações, elas são todas, de certa forma, nutridas por Deus, e isso em alguma medida também denota uma amizade, porque é algo que nós temos todos os dias de graça. Pelo nosso livre-arbítrio, alguns optam por manter essa reciprocidade em dia, ou seja, né, pensar em agradecer a Deus, pensar em ter uma vida ordenada, uma vida obediente a Deus. Mas para aqueles que também não têm, em alguma medida, Deus continua amando, né? Então, talvez o grande ideal de amizade venha primeiramente do próprio Deus e desse mundo angelical, né? E para começar, né, bem interessante, tem uma passagem aqui do livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, que vai dizer assim: amigo fiel é poderosa proteção, quem o encontrou um tesouro. Veja só que belíssimo versículo, né, a gente tem aí na palavra de Deus, e sobre essa coisa, né, de tesouro, de proteção, e alguns conceitos então que são colados ao tema da amizade, né, que a própria palavra de Deus vai trazer. E aqui eu tenho um breve poema, né, para recitar, de um livro chamado Poemas para Rezar, de Michael Coste, que é um sacerdote francês. Um poema que vai dizer assim, ó, tem o título Meu Amigo.
Apertei a mão de meu amigo, Senhor, e bruscamente, olhando aquele semblante triste e preocupado, fiquei com medo de tua ausência em seu coração. Senti o mesmo mal-estar que sentiria diante de um tabernáculo fechado se ignorasse que estivesses ali dentro. Se não estivesses ali, Senhor, estaríamos separados, pois sua mão em minha mão seria apenas carne sobre carne, e seu coração para o meu coração, ou de um homem para outro homem. Quero tua vida para ele ao mesmo tempo que para mim, pois quero que meu amigo seja, graças a ti, meu irmão. Então veja que bonito, né, esse poema, onde o autor ele traz para nós uma proposta aqui de o mesmo Deus que eu quero para mim, ou seja, um Deus que me capacita, um Deus que obviamente me convida à cruz, ao próprio sacrifício, a uma vida doada para o outro. Eu também quero esse mesmo Deus para o meu amigo, de modo que então as virtudes que venham a surgir na minha vida, né? Uma delas é a própria caridade, que a gente vai conversar à frente, o quanto essa presença de Deus em nós consegue fazer com que a compreensão de amizade que eu tenho, o meu amigo, sem passar pela mesma experiência de vida que eu, também vai compreendê-las, então, nos mesmos requisitos, né? Então, Alisson, depois dessa breve introdução aí que eu trouxe algumas coisas para nós, prestem muita atenção no que o Alisson vai trazer aqui para nós, porque fundamenta, né, todo um entendimento do que vem a ser a amizade, e para vocês aí vai ser magnífico. Ele vai trazer para nós aí algumas coisas que ele pôde pesquisar e estudar, e de certa forma eu já concordo com ele, antes dele dizer o que ele vai dizer, mas é porque a gente tem essa alma amiga, né? De modo que aí mais pro final do programa a gente vai contar nossas experiências sobre a possibilidade de concordância que a gente tem, né? A gente só não tem nos times que a gente torce, mas todos os outros requisitos aí a gente vai ter muita concordância. É porque eu torço pra um time que é católico, né? O meu time ele não pra é começar, tão representante disso. Então, Mas diga lá pra nós, o que o senhor vai falar aí sobre a questão da amizade? cara, amizade, ela passa muito por que você disse ali agora. A gente ser amigo é essa questão de ser irmãos, né? Que nascemos em úteros separados, né? Pra começar assim. Então, quando alguém vai falar, o Gui que vai... Desculpa falar Gui, porque a questão da amizade também envolve intimidade. Então, se eu soltar um Gui aqui, não fique bravo comigo. Sem problema. Então, envolve isso. Então, quando o Gui que vai pregar. Cara, eu não tenho medo nenhum de deixar ele lá, porque é isso que ele tá falando, né? A gente tem tudo isso junto. Mas, eu lembrando aqui, quando o Gui pediu pra me fazer esse tema, eu percebi que a gente é amigo mesmo, porque eu aceitei logo de cara. Depois que não fui estudar sobre o assunto, né, que envolvi estudar um pouco também, falei, nossa, é só um amigo mesmo pra aceitar um tema desse, porque é um tema muito difícil. Envolve você pesquisar, entender um pouco mais a complexidade que é você falar sobre crises na amizade. Porque falar sobre crise na amizade, existe ou não, cara, isso a gente pode falar sim e não. E não é de agora. Isso é da humanidade. Sempre teve, sempre vai ter. A partir do momento em que você consegue colocar Cristo, Jesus, né, presente nessa amizade, isso vai deixar de existir. Aí sim você vai começar a ter muito mais amigos. Primeiro vai reduzir, depois vai aumentar. Né? Então, pesquisando um pouquinho mais sobre o assunto, a gente vai buscar lá em Aristóteles, ele já começa a tratar do assunto. Né? No livro Ética Nicômaco dele, ele vai dividir a amizade em 3 pontos. Né? Três formas de amizade, vamos dizer assim. Aristóteles, né? Aristóteles. A gente tá falando que tinha algo assim, antes de Cristo, né? Aristóteles é 300, 400 anos de Cristo, então pelo menos em 2.400 anos atrás. Então é tempo pra caramba. Então, o negócio de amizade aí o pessoal já se preocupava há muito tempo, não é de hoje. Pra ele tá tentando conceituar, né? E daí ele vai falar o seguinte, olha, nós temos basicamente 3 tipos de... Claro que vai existir as variações em cima disso, mas para reduzir a conversa, existe a amizade voltada mais pro prazer, uma amizade mais interessada mesmo, né? E uma amizade perfeita, né? Essa amizade mais voltada ao prazer, essa amizade mais das diversões, da brincadeira, essa coisa mais de criança, mais da nossa juventude, nossa Aquela coisa adolescência. hedonista. Passar os bons momentos, né? Compartilhar ali, vamos numa festa, vamos tomar alguma coisinha ali e tal, brincar, namorar, enfim. Essas coisas todas envolvem o prazer, a parte concupiscível da gente também, né? Então, existe isso. É bom ou ruim? Não vou entrar nos méritos agora.
E daí entra na segunda parte da amizade, um segundo ponto ali, que seria essa amizade mais interessada. E aí vamos dizer que aumenta um pouco mais o grau, você vai se tornando um pouco mais adulto. E é aquela coisa que você quer alguma coisa de alguém, né? Tô aqui com você porque, né, pá... O famoso só aparece pra pedir alguma coisa. Vai pedir alguma coisa, ou aqui, ó, o Gui tá ficando famosinho já, né? Vou colar no Gui aqui de novo, né? Porque, pá, né? Enfim, então essas questões não só de ganho financeiro, um ganho social também, as pessoas gostam, né? Se interessam e a partir do momento que você começa a perder isso, então o cara vai começando a se afastar também de você. Aí você vai vendo, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto de questão de amizades, quando você tem que se afastar ou não, mas já entra nesse tema. E daí, Aristóteles fala dessa amizade mais perfeita, quando ele diz respeito que a amizade perfeita, ela envolve essas duas coisas. Então, ela não é tipo, a amizade perfeita porque tirou, não. Muito pelo contrário, ela envolve essas duas coisas. Ela envolve você querer ter os bons momentos ali, se divertir, trocar ideia. Tô contando piada aqui agora há pouco, né? Ou tem o ganho social ali, o que você pode me ajudar aqui, acolá, eu te ajudo lá, assim, assado. Mas, contudo, essa amizade, ela não é uma amizade interessada. Quer dizer, você tem interesse, sim, claro, mas você vê o seu amigo bem, seu amigo feliz. Aquela, pô, o cara tá malzão aqui, pô, vou lá, ajudo ele, sim. Mas não é aquele negócio invejoso, aquele negócio tipo, se o cara não tá bem, eu também me afasto. É um negócio mais completo. Ele vai se completar mesmo, essas definições, a partir de São Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino vai ser o grande doutor angélico, né, e tudo mais, vai reler Aristóteles, que estava sendo, né, afastado pela igreja, e vai posicionar tudo isso. E vai falar também das três formas de amizade, só que daí São Tomás de Aquino ele vai completar. Vou até pegar a frase que ele usa aqui, que São Tomás de Aquino é bem difícil de entender às vezes, né? A amizade perfeita ele vai definir como a benevolência mútua não oculta. Benevolência mútua não oculta. Quando as duas pessoas se amam, se gostam, se cuidam, mas essa amizade ela tem que ser mútua, né? Tem que ser dos dois ali. Ela não pode ser escondida, porque se eu for teu amigo e você não for meu amigo, daí a gente não tem amizade, né? Traduzindo também de uma maneira mais fácil, benevolência é um dos significados de bondade, né? Exatamente. Mútua, então, também tem uma outra palavra que ajuda, é recíproco, né? E não oculta, talvez, aquilo que se expressa. Então, seria uma bondade recíproca que se expressa, né? Essa né, que ele falou, benevolência mútua, não oculta. E isso daí vai partir mais, aí já estamos cristianizando, né, sai daquele mundo paganizado de Aristóteles, entra no século perfeito, né, era cristã. E como é que seria essa amizade perfeita, de fato, né, dentro do cristianismo? Seria a amizade das virtudes, né, onde eu tenho as minhas virtudes, você tem as suas virtudes, e a gente se completa, e a gente se ajuda, a gente busca algo em comum. E esse algo em comum vai envolver tudo aquilo que a gente já falou, comentou a partir de Aristóteles, mas vamos concluir em um ajudar o outro a caminhar para o céu. Aí sim a gente resolve os nossos problemas de crise de amizade. Se a gente conseguir entender esse âmago final, que é o nosso ponto central, que a amizade nunca vai ser entre dois, vai ser sempre em três. Né? Até as pessoas, esses dias me perguntaram, quando eu casei, né? Quando eu casei com minha esposa lá, né? Você casou na igreja? Sim, casamos em 3 pessoas. Como assim, professor, em 3 pessoas? Em 3 pessoas. Eu, ela e Deus. Porque sempre vai ser 3, né? Sim. Se a gente deixar separado Deus aqui, não vai ser amizade e logo vai se afastar. Tomás de Aquino é legal esse entendimento dele, porque ele vai, como você disse, completar um entendimento que Aristóteles estava tentando configurar lá antes de Cristo, né? Onde ele vai recapitular, então, só recapitulando, né? A amizade por prazer, a amizade por interesse e a amizade perfeita. Dá pra até entender como se fosse uma coisa, os graus, né? Graus de amizade, né? Como até Santo Afonso Maria de Ligório vai escrever para nós, né? Sobre os graus de amor, né? Na prática do amor a Jesus Cristo. Então a gente tem aqui numa prática de amizade graus, né? Graus. Aristóteles vai colocar alguns graus. E aí São Tomás de Aquino vem e fecha o entendimento. Olha, no final das contas, uma amizade é aquela que pretende a salvação do outro, né? Pretende a salvação. E que recado isso passa para nós, né? É um recado, assim, que ele atravessa os tempos, né? Não importa a época que a gente está falando aqui, é uma máxima que atravessa os tempos, para a gente compreender a importância, né? Do bom entendimento sobre um determinado tema. Hoje a gente está em 2021, hoje a gente tem uma facilidade para pesquisar aquilo que a gente pretende e tal.
E aí a gente tem essa coisa, né? Amizade, né? Amizade é um conceito, né? E eu tenho 28 anos hoje. Tô daqui a pouco com 30 anos, né? Como Cristo também, aos 30. Posso falar o maior milagre de Jesus? Isso, o maior milagre de Jesus, né? Com 30 anos ter 12 amigos, né? Isso é uma coisa assim que a gente não para, né, para olhar para essa ótica, mas é algo sensacional. Quantas pessoas com 30 anos têm 12 amigos? Tem pessoas que, assim como Cristo, né, claro, teve um que acabou fazendo o que fez, né? Era o plano. Teve, né, São Pedro que saía rachando, né? Ele era o famoso amigo que rachava, né? Não, o cara dá uma espadada no cara. Chegar na Né? voadora. Vou arrancar a orelha dele. Então, assim, a gente tem amigos assim também, né? Em alguma medida, no futebol, né? A gente joga bola, né? Às vezes tem um cara que o cara chega rachando. Tem os caras que, né, são mais assim, aquela musiquinha que tinha lá do Pedro, Thiago e João no barquinho, né? Ou seja, aqueles que são mais, assim, íntimos. Mais próximos. Mas pensando em 12, né, cara, é uma coisa muito legal isso. Porque se a gente for pensar nos dias de hoje, tem uma outra coisa que a gente deve colar esse tema da crise na amizade, que é a própria, talvez, o interesse, como o Santo Tomás de Aquino vai colocar, aliás, como Aristóteles vai colocar, a questão do interesse, só que essa coisa de, talvez, buscar usufruir de alguma coisa que a pessoa tenha, pode ser um bem, ou pode ser um status que a pessoa tenha, ou também uma questão que a gente pode falar de desconfiança. A pessoa, ela teve talvez na família, talvez numa questão da infância, uma experiência ruim que ela tenha vivido de traição, vamos colocar assim a palavra correta, né? E aí a pessoa cria essa desconfiança, né? Tipo, não, eu não confio, né? Não confio nas pessoas. Temos amigos assim, né? Não tenho uma dificuldade com isso. E aí, o que a gente pode trazer hoje, 2021, né? Sobre essa questão de amizade, assim. A gente entendendo esse contexto de hoje. Tem uma maneira da gente se afastar de pessoas assim, a gente se aproxima, a gente quer a conversão delas. Como a gente pode também configurar uma falsa amizade, uma verdadeira amizade? Como que você vê isso aí? Assim, partindo desse ponto que a gente já colocou aqui de Santo Tomás de Aquino, a gente pode pensar quando que eu devo me afastar de um amigo, quando eu devo me aproximar de um amigo, na seguinte maneira, partindo de Cristo, sempre, né? A gente tem que ter esse norte aqui. Então, quando eu vejo um amigo meu, nós somos amigos há alguns anos e tal, e você começa ou eu começo a me afastar da prática, da caminhada e tudo mais, então a gente, como amigo mesmo, né, nosso primeiro ponto, nossa primeira ação deve ser tentar resgatar esse amigo. Você tá indo, cara, para com isso, visto, você tá bebendo demais, enfim, né, tem várias coisas aí que a gente não vai entrar em todos os méritos. A partir do momento que esse vício do amigo começa a destruí-lo demais, a ponto de me afetar, aí é o momento onde eu devo não deixar de ser amigo dele, porque a amizade ela nunca vai deixar de existir, mas eu tenho que me afastar, começar a me afastar, porque senão eu também vou começar a trilhar caminhos obscuros, assim, né? E de vez eu levá-lo, ele vai estar me levando. É hora de eu me afastar. E isso também, quando a gente já é amigo de outras pessoas, eu pego muito a história de São Francisco de Assis, que ele era um cara que tinha muitos amigos, né? Ele tava no mundão, né? Bem doido lá. Dominava a cena. Bem legal, né? Assim, e tal. Ele, conheceu Cristo e tal. Aí ele vai ter que se afastar dos amigos dele e ele vai tentar fazer isso também, né? E vai conseguir resgatar um, né? No começo, ele vai vir um iluminado, né? Depois os outros vão acabar vindo também. Então, ele conseguiu, né? Mas nem todos têm essa vantagem, porque o mundo aqui a gente tá pra influenciar e ser influenciado. E quando a gente não tem uma boa base, uma boa doutrina, uma boa formação intelectual, porque espaço fala intelecto, por isso que a gente traz autores de renome, assim, no mundo, pra te ajudar. Então, melhor você se afastar para você não correr o risco de cair em pecado. A dica seria começar as orações, né? Porque vai sair desse âmbito material e vai para o âmbito espiritual, o âmbito sobrenatural. Aí tem outras questões também que a gente pode discutir, que é quando a gente pode descobrir quem são os nossos falsos amigos. Que o cara tá ali junto com você, mas talvez não seja esse cara que possa te ajudar. Com certeza, aqueles que nos assistem já passaram por uma situação de uma decepção numa amizade,
né? Seja uma pessoa que você achava assim, não, a pessoa ela vai, onde eu for, a pessoa vai falar bem de mim, assim, no sentido de, no mínimo, não denegri-la, né? Só fazer isso já é algo positivo, né? A pessoa, tipo assim, sei lá, surge o nome da pessoa ali, a pessoa fala, cara, eu tô na minha, tipo, por que eu vou ficar falando da outra pessoa, né? Tranquilo e tal. Agora, quando a pessoa pega e joga contra você, né? É algo que acaba decepcionando as pessoas, né? E a gente tem que estar, querendo ou não, muito bem, como posso dizer, preparado para esse fato, né? Agora, vamos colocar um outro ponto aqui na conversa, já indo pros finalmente. Cara, essa coisa do Cristo, né? Do Cristo sendo o norteador das amizades, né? E a gente aqui teve a graça de participar de grupos de jovens, de movimentos de retiro durante praticamente toda a nossa adolescência e agora na nossa fase adulta também, e isso não é diferente, né? Essa vida em comunidade na igreja, né? É uma coisa que o próprio catecismo vai trazer para nós, ou seja, o magistério da igreja vai olhar para a virtude da caridade, né? E vai entender essa vida em comunidade como um desdobramento da caridade, ou seja, uma fé que vai de encontro ao outro. Não é uma fé que eu vivo no meu individual, no meu particular, porque aí não é uma fé genuína, é algo que eu tô criando um Deus, né, do modo como eu entendo as coisas, e não é essa a maneira correta, né, porque existe todo um escopo, existe todo um modo de vida, de ser católico, que a própria vida dos santos, né, nos mostra isso, né, e aí, assim, essa coisa, né, de Cristo ser o grande norteador. Então aqui nessa sala, por exemplo, né, os nossos bastidores, né? Nós temos aqui a Giovana, tem o Ander, aqui no seminário tem um pessoal, sabe? A gente vai em outras paróquias aqui na nossa cidade, a gente tem a graça de poder olhar pessoas e lembrar delas, né? Ter boas lembranças, né? Olha, trabalhei com aquela pessoa num retiro, cursei um retiro com aquela pessoa. Um dia eu estava num momento ali, fui pedir uma doação, aquela pessoa, né, nos direcionou para um determinado lugar. São experiências que a gente vai construindo, que são coisas assim que, olha, nada compra, dinheiro no mundo nenhum compra, não é possível a gente passar isso pro outro, porque é uma coisa assim que eu digo assim pra vocês que é uma das coisas mais belas da minha vida, assim, poder ter tantos amigos em Cristo, assim, tantos e tantos, né? Então, até trazendo essa coisa da nossa igreja, né? Alguns santos, né, que a gente pode comentar de algumas amizades. O senhor pode trazer pra nós, a gente pode comentar sobre isso que você estava dizendo. Eu fico lembrando de Jesus, que eu não lembro exatamente a passagem agora, mas quem abandona pai e mãe, né, esposa e tudo mais, vai ganhar 100 vezes mais, né? Então é isso, basicamente é isso que você está falando. Então a gente vai se reduzindo, vai afastando esses falsos amigos, vai afastando esses caras que têm inveja da gente, e quando você encontra Cristo, vai encontrar mais pessoas que encontram Cristo, e essa amizade é tão genuína, tão verdadeira, que todo mundo consegue ser amigo íntimo. Aí se concretiza nisso que você está falando. E aí a gente tem alguns exemplos de grandes santos, nossa história da humanidade, né? Que fizeram esse par, assim, né? Bom, Jesus já mandava a galera ir de 2 a 2, né? Que eu sabia que é a importância da amizade, né? Depois o matrimônio para continuar sendo 2 a 2, né? Mas enfim. Aí eu trouxe alguns nomes aqui de alguns santos muito interessantes. Um seria São Francisco de Assis, que eu já acabei comentando. Santa Clara, né? Que, enfim, muito legal a história deles, né? Fantástico. Tem outros 2 santos muito famosos, mais contemporâneos, que seria São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá, né? Ela vivia lá em Calcutá, fazendo suas obras de caridade e tudo mais. E São João Paulo II, Papa da Igreja, chamava ela de mãezinha, né? Porque tinha essa intimidade, conseguiam se entender ali tão bem que faziam esse apostolado juntos, vamos dizer assim. Mas existem outros santos, como Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, que eu achei muito engraçada essa história aqui, porque, claro, Santo Inácio de Loyola já estava fundando ali a Companhia de Jesus, e quando foi apresentado São Francisco Xavier para ele, São Francisco Xavier não gostou de Santo Inácio de Loyola, né? Porque Santo Inácio já falava que adianta ganhar o mundo do que perder a vida, né? Depois foi tomando tanta porrada, né? Achou ele meio arrogante no começo, mas depois fizeram uma amizade tão forte que ele entendeu completamente, e isso que a gente está falando se concretizou, né? Primeiro veio uma certa arrogância, certa ignorância, depois se transforma em coisa
Coisa linda, né? Uma obra de caridade, junto né? com eles tinha também na fundação da Ordem Jesuítica São Pedro Fabro. São Pedro. Então é legal essa trinca, né? Porque Sim. você pensa, se o coração de São Francisco Xavier fosse duro a conversão, ele ficaria para sempre com essa ideia de tipo, não, o cara ali é arrogante. Né? É bom ter esse amigo que faz o meio termo ali, né? Então, o meio campo entre os dois. Uhum. E eu acho que um dos mais legais, assim, da dupla de amigos mais legais, assim, que tem, que seria Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Que os dois, quando começaram a conversar, depois a reforma do Carmelo e tudo mais, né, dos frades também, e os dois conversavam, chegavam até a levitar quando começavam a falar de Deus. Então é isso. Então é essa amizade que a gente quer propagar pro mundo aí. Tem São João Bosco também, São Domingos Sábio, né? São João Bosco, São Domingos Sábio. Eu não conheço muito a história dos dois, mas já mais atual, assim. Sim. Mas eu gosto mais dos dois, que eles concretizam de fato essa reforma, tanto católica quanto da amizade, onde se simboliza em algo concreto, né? Os dois conversando, e queria eu flutuar com você um dia também, conversando sobre as coisas do céu. Isso é uma coisa assim que é assim o mais superficial, né? Que a gente vai olhar na história da igreja, no que diz respeito a, assim, tipo, a gente vai tratar um tema de amizade. Então já vem à mente esses santos, né? Mas existem quantas histórias por aí, em quantos lugares do mundo, de pessoas que construíram uma amizade maravilhosa, tendo a igreja, né, como centro, tendo ali o próprio apostolado como o grande carro-chefe, né? Então, assim, é maravilhoso, isso é sensacional, porque até então você não tinha na história do mundo algo que trouxesse, né, ao centro, então, essa conversa. A gente vai ter em Aristóteles um entendimento do que é amizade, mas falta a essência, né? Falta ali um norteador mesmo. Tem ali o que é amizade, beleza e tal, mas não tem aquilo que São Tomás de Aquino vai colocar como uma benevolência mútua, ou seja, uma bondade recíproca entre ambos, de modo que vai ter a própria salvação da alma como o grande... É o fundamento, né? Isso, mas como o grande incentivo, né, da própria amizade. Então, meu povo, pra gente ir já pros cumprimentos finais, assim, falar sobre amizade, falar sobre crise na amizade, obviamente a gente teria que fazer um curso, né, de algumas horas para começar a falar para vocês, olha, quando que a amizade começou a decair. Mas aí a gente tem que pensar lá no livro do Gênesis, que lá, né, que o irmão matou o irmão já. Teve um lance com Caim e Abel, cara, o irmão já matou o irmão lá no começo. Um irmão olhou para a oferenda do outro, um era oferenda de carne, outro de vegetais. Cara, aí ele já começou o reboliço. Então, a gente tá falando de Gênesis, entendeu? Lá Se a no gente for comecinho. começar a pensar onde que a amizade começou, antes de Gênesis ainda a gente tem que falar lá da expulsão do céu. do céu. Entendeu? Quer dizer, olha só como a coisa é muito anterior, entendeu? Muito a coisa não é de hoje. A coisa não é porque tem rede social hoje que as pessoas vivem crise da amizade. Não. Porque tem status. A coisa não é porque as pessoas têm incríveis bens materiais que começou. Não, é muito parte do próprio incentivo do homem, para onde eu pendo, né? Olha, eu vou para cá, eu vou para lá. Então, só pra gente fechar aqui o nosso breve testemunho, é muito engraçado, né? Porque a gente lá, menino, ali, sexta, sétima, oitava série, se conheceu no oitavo ano. mais ou menos ali, e a gente começou a participar de um grupo de jovens, né? E que é o ARC aqui na nossa cidade, fazendo Rio Grande. E, cara, muito doido, porque a gente sempre foi fã, né? Esse vídeo talvez não tenha tanto alcance, porque às vezes a gente usa algumas palavras Que não e pode. o robô pega, né? Mas alguns temas, assim, controversos, né? Tem que usar tem que usar outras outras palavras. Né? palavras. Alguns temas controversos e tal, que o povo não gosta muito. E aí isso começou a chamar a nossa atenção e a gente gostava, né? Eu falava pra ele algumas coisas que eu via, ele ficava assim, depois ele ia lá também via, e a gente ia se convencendo um ao outro, né? E a gente queria, assim... A gente nunca teve essa coisa, né? Que tipo, nossa, eu tô com uma ideia aqui, cara, agora eu vou te convencer, Não. é isso aí. Não, muito pelo contrário. Era um construindo o outro, então a gente já foi de tudo um pouco, né? A gente já foi comunista, já foi socialista, Eu lembro do dia que eu já vi foi libertário, que é que eu totalmente cheguei- oposto. Desculpa. Eu lembro que o dia que eu cheguei lá no quarto do Gui, lá tinha uma foto, um pôster lá do... Acho que era Karl Marx. Eu eu tinha acabado de tinha- fazer um curso do Padre Paulo Ricardo sobre
Teologia da libertação. Falei, meu Deus do céu, tira isso daí, pelo amor de Deus. Eu tinha um pôster do Che Guevara e um do Marx. Che Guevara também. Falei, pelo amor, tira isso daí, cara, pelo amor de Deus. Aí começou a conversar. Agora tem lá São José Maria Escrivá, São José Eu de tenho que te mostrar um vídeo depois sobre a história da economia, sobre a escola austríaca. Então. E aí a gente foi de tudo quanto é lado pra um monte de discussão e tal. E, em resumo, assim, aquilo que a gente falou no início, né? Olha, eu nem sei o que você vai falar ainda, mas eu já concordo, porque é uma confiança, né? É uma relação também de confiança nesse sentido. E tendo sempre Cristo como o grande norteador, né? Então é uma alma que ajuda a converter a outra, né? A gente vai se ajudando nessa conversão, que é sempre diária. Nunca ninguém nasce pronto, tipo, não, beleza, agora eu sou um católico 100%, agora eu vou ajudar os outros. Nunca é assim, é sempre nessa construção que a gente vai vivendo. E sempre, eu penso também, confiando na própria providência divina, né? De que o nosso próprio Deus, ele vai nos capacitando também às virtudes, né? Óbvio, a gente tem os nossos vícios, né? E isso também, os temperamentos nos ajudam, né? Às vezes o cara é mais fleumático, outro é mais colérico, é mais sanguíneo, outro é mais melancólico. A gente vai se ajudando nesse sentido. Também não precisa ninguém querer que o outro seja uma cópia, né? Não, uma amizade em que eu acho que o gostoso de viver é você ter o cara diferente do teu lado. Exato. Pra te contradizer, pra falar, cara, você tá errado aqui, por que você não pensa desse jeito? Te ajuda a ver coisas que você não consegue ver. Essa que é a função do irmão. E aí a gente vai percebendo o quanto o nosso Deus, ele é benevolente também, né? E ele tem essa benevolência sem precisar que a gente o cobre, né? Numa cobrança mesmo, tipo, olha, veja bem, a gente tá aqui, né, na obediência, então a gente quer alguma coisa. Não, nunca é assim. Na amizade também é a mesma coisa. A única coisa que eu quero de Deus mesmo é salvar minha alma. O resto daí... Então, fica nessa reciprocidade, sempre, nunca cobrada, nunca exigida, mas sempre vivenciada, né, de uma maneira muito leve. E então, pessoal, pra gente já ir pro final, eu peço mais uma vez para que você possa, né, se você ainda não deu o joinha no nosso programa, dê o seu joinha, curta o programa, compartilhe aí com sua rede de contatos, lembrando sempre que a programação diária aqui do Instituto, eu esqueci, né, na verdade, peço perdão, mas todos os dias, às 20h30 da noite, vai ao ar ao vivo o Santo Terço, né, meditado. Às 3h também nós temos o Terço da Misericórdia, com ali os nossos irmãos, as irmãs, sempre contribuindo com a mensagem da misericórdia. E o irmão Diego, sempre às quintas-feiras, com o programa Em Santidade. E nas sextas-feiras, o programa Entretenimento Espiritual, né, do nosso grande Padre Gabriel. E para aqueles que curtem o rock and roll, né, tendo aqui a presença ilustre do Ander, né, noivo da Giovana, vai casar aí no final desse mês, meu Deus, que ansiedade, né, curtam lá, procurem Ander Bodon no YouTube lá, no Spotify, lá, né, o som do cara eu acho assim sensacional, eu gosto muito, né? Acompanho também. O Alisson aqui é mais do pagode, mais do cara assim, mais e tal, mas pra quem curte rock and roll tem o Ander lá, beleza, galera? Tô fazendo esse merchan aqui. Mas eu não toco pagode não, tá? Sempre na graça de Deus, porque eu acho que é isso aí, quando a gente tem bons amigos, né, talentosos, a gente tem que espalhar sempre a palavra, né? Beleza, meu povo? Então, convido vocês a fazer essa oração final comigo aqui, pra gente entregar sempre, né, pra nossa mãe aquilo que temos de nossas obras, para que ela possa entregar ao nosso Deus de maneira mais perfeita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, finalizamos este programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.